Prefeito, primeiro, parabéns, prefeito, parabéns pela eleição, né? Uma votação absolutamente impressionante, né? Contrariando algumas pesquisas, especialmente do segundo turno, que não apontavam Adriano Silva como um dos favoritos, mas no segundo turno conseguiu reverter esse resultado. Obrigado por ter aceito o nosso convite também, prefeito. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui na TV, a TV que fez um papel muito importante na democracia de Joinville, fazendo os debates, promovendo os debates no primeiro turno, né? E isso é de grande importância, principalmente para candidatos como eu, que tinha 13 segundos de televisão, né? Então, eu realmente quis prestigiar e privilegiar vocês estarem aqui justamente para responder, né, a atividade de vocês de terem feito e promovido, né, os debates que foram fundamentais para a gente expor as ideias, nos tornarmos mais conhecidos e as pessoas saberem que tinham mais opções. Pois é, sabe que isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo, né? Porque no segundo turno, o tempo entre os dois candidatos era equivalente. Mas no primeiro turno eram pouquíssimos segundos, né? Então era uma luta desleal até do ponto de vista de tempo para apresentar. Como nós do Partido Novo, nós não fazemos a coligação justamente porque os demais partidos usam fundo eleitoral e fundo partidário, nós sabíamos que a campanha ia ser muito difícil porque sem coligação você fica com pouco tempo de TV. Mas nós defendemos isso do não usar o fundo eleitoral e fundo partidário, então não dava para fazer coligação. Então assim fez a gente fazer uma campanha muito diferente dos demais. Começar muito mais cedo, eu fazia 20 visitas por dia, né, me tornando conhecido, conhecendo e falando com as pessoas. Então isso foi muito importante, foi realmente uma campanha que a gente andou no radar baixo das pesquisas, mas conseguimos chegar no segundo turno, e aí no segundo turno sim, aí você tem o mesmo tempo de televisão, e aí você consegue apresentar os projetos aí para todo mundo. Prefeito, como se sabe, né? Uma grande parte da população votou em outro candidato e daí depois que assume tem aquelas críticas a tudo. Como tem sido lidar com essa transição? Eu lembro que eu até vi nas redes sociais críticas ao fato de o senhor se encontrar com o prefeito do Dele, como se isso não fosse uma coisa protocolar necessária, né? Então as pessoas criticam até isso. Como é que tem sido lidar com essas críticas, muitas vezes até injustas, uma vez que o senhor sequer assumiu a prefeitura? O tempo todo, principalmente no segundo turno, né, aconteceu muito fake news dizendo que eu era, né, ligado ao prefeito Udo e que eu estava ligado ao governo atual. Isso sempre foi uma mentira, eu nunca tinha tido uma conversa política com o prefeito Udo, mas o fato que uma vez que você vira o prefeito eleito, você tem que assumir a prefeitura. E aí um ato de responsabilidade, tanto minha quanto do prefeito Udo, é sim juntar os dois times para que a gente receba a prefeitura da melhor forma possível, para que o joinvilense não sofra com a transição. Então, o prefeito Udo nos recebeu muito bem, colocou o seu time à disposição, o nosso time está trabalhando direto desde o primeiro dia, ali no pós-eleição, para justamente no dia 1º de janeiro a gente assumir a prefeitura e ter o mínimo de problemas da transição de um governo para o outro, para justamente o joinvilense não sentir. E o tempo entre a definição da sua vitória nas eleições e o início dos trabalhos de transição foi quase nenhum, né? Nenhum. Aí eu falo assim, eu não tive um dia sequer de descanso, né? Porque a gente sai de um momento muito desgastante de campanha política, então é extremamente desgastante, tanto o psicológico quanto o físico, e no dia seguinte você já tinha que assumir o governo de transição. E no outro dia eu fui testado com Covid. Então, infelizmente, eu fiz o governo de transição à distância, que eu queria estar mais próximo, mas o bom é que eu estava com o time também do prefeito Udo estava à disposição de abrir os números, de mostrar as secretarias. Nós tivemos a apresentação de todas as secretarias para a gente entender como elas estão, que projetos estão andando, que projetos têm que ser colocados para a gente montar. E, em paralelo, o processo seletivo. Sobre o processo seletivo, eu queria fazer uma pergunta, porque naturalmente os cargos de secretários têm uma excelente remuneração e qualquer emprego oferecido com uma excelente remuneração há uma procura muito grande. E foi o que aconteceu exatamente nesse processo seletivo de vocês, que certamente foi uma experiência difícil porque não havia experiência anterior
pelo menos numa prefeitura, até porque é a primeira do Novo, fazendo esse trabalho. Como é que foi esse processo para se chegar aos nomes do secretariado? A dificuldade começa primeiro pelo próprio governo de transição, que ficou curto devido à postergação das eleições. Então, nós sabíamos que nós tínhamos chance de ganhar, mas nós não tínhamos o modelo totalmente preparado, porque seria até uma coisa assim, você se colocar à frente de um resultado. Então, a gente sabia mais ou menos como a gente queria conduzir o processo, mas a gente não tinha 100% ele montado. Então, a gente ganhou, segunda-feira foi um dia de sentar e dizer como nós vamos montar o processo, como nós vamos fazer, e terça-feira já lançar para todo mundo, para onde se inscrever e como colocar, para ganhar tempo para isso. E aí nós tivemos uma grande surpresa, que tivemos mais de 8.500 pessoas que se inscreveram no processo seletivo, o que é excelente por um lado, que já era uma grande oportunidade, porém, por outro lado, eu tinha no time só voluntários fazendo o trabalho. Imagina fazer isso. Então, você imagina o tamanho do trabalho que é feito para você conseguir fazer um trabalho honesto, justo e transparente, né? E de forma... Então, o que aconteceu? A gente, pelo tempo, a gente analisou os 1.500 candidatos que se inscreveram para secretários. Os demais candidatos a gente não teve tempo de analisar. Então, um grupo daí de pessoas preparadas de RH fizeram uma análise de perfil de formação, então qual era a formação dela, se estava aderente ao cargo exigido. Então, esse foi a primeira peneira. Então, se a pessoa não tinha uma formação acadêmica que estava ligada à cadeira que ele queria, ele já era automaticamente cortado sem eu saber até. Nem chegava até Nem chegava a mim. Aí o segundo processo era uma prova onde colocava o seguinte, não é uma prova, mas é um teste de conhecimentos gerais, questões de ideologia liberal, né, que é uma ideologia do Partido Novo. Não adianta a pessoa vir com uma ideologia, por exemplo, de esquerda, que não vai fechar com o nosso governo. Então, era uma prova nesse sentido. E também a pessoa escrever à mão livre sobre o que ela esperava naquela cadeira, para a gente ver o quanto responsável ela era para ser secretário, porque afinal, ser secretário é uma grande responsabilidade. A terceira etapa, terceira etapa, um perfil comportamental, aí uma prova de recursos humanos onde a pessoa faz um teste e dali a gente sabe se ela tem o perfil adequado para ser líder, se ela tem o perfil comportamental certo para ser líder. Então, essas 3 etapas inteiras eu não participava. Eu participava da última etapa, que daí eram definidos 3 a 4 finalistas que tinham a melhor nota da prova, que tinham o melhor comportamento, né, a questão de perfil de liderança, e aí entre esses 3 e 4 finalistas, eu e a vice Rejane Gambim tomávamos a decisão, né, com questões técnicas e também perfil, né, de conhecimento entre a gente, e a gente definiu os nossos 16 secretários dessa forma. Quer dizer, esses currículos que forem encaminhados ainda serão avaliados num segundo momento para outras funções pelo secretário? Todos os currículos, é que assim, nós fizemos por cadeiras, então as pessoas se inscreveram para secretários, outros se inscreveram para diretores, outros para gerentes. Então, isso tudo é um banco de talentos que vai ficar com a gente também. E né? Então, isso é muito importante, porque amanhã ou depois alguém sai e abre uma vaga, a gente vai buscar nesse banco de talentos essas pessoas que se colocaram à disposição. Prefeito, nessa fase, talvez o que tenha mais chamado a atenção foi exatamente a manutenção do secretário de saúde. Nós sabemos que a questão da pandemia preocupa muito, né? Há até uma preocupação, os especialistas se preocupam que em janeiro pode até aumentar um pouco o número de casos. As decisões que foram tomadas até aqui, na gestão do Deller, os senhores já estão acompanhando, estão conversando, estão se envolvendo nessas decisões ou só observando? Como que tem sido essa relação na transição em relação às decisões efetivamente a respeito das questões de governo? Importante colocar também que o secretário Jean, ele fez o processo seletivo, ele ficou como um dos finalistas, então ele mostrou capacidade técnica e comportamental para seguir no cargo que ele está lá. Também identificamos que era importante nós mantermos o secretário justamente por nós estarmos em plena pandemia, né? Imagina se você troca todo o time agora, em plena prática de pandemia, isso poderia trazer um problema mais grave ainda para o município. E nas últimas 2 semanas eu venho discutindo diretamente com o secretário os novos decretos para justamente a gente flexibilizar. Então, aquele decreto que saiu na semana que, por exemplo, não deixava os músicos tocarem em restaurantes, né? Eu liguei para o Jean e já na sexta-feira ele republicou o decreto para que os músicos, né, eles mantendo o distanciamento e tudo mais,
mais, não era um problema, né? O problema é deixar acontecer aglomero, né? Deixar passar a capacidade do restaurante. Esse é o problema. Agora, o músico fazer o seu trabalho, então a gente já fez o novo decreto e eles conseguiram manter o trabalho deles no final do ano. Então, essa ideia da gente flexibilizar para manter a economia funcionando, mas ao mesmo tempo cuidar dos nossos hospitais e cuidar da educação, uso de máscara, distanciamento social, não façam aglomeração, é fundamental. Aliás, essa deve ser uma decisão difícil para todos os gestores, né? Porque é preciso que haja um equilíbrio entre a economia e, ao mesmo tempo, a preocupação sanitária. É uma decisão muito difícil. E não há casos anteriores que possam ser usados de experiência. Então, deve ser realmente muito complicado. E aqui fica um alerta, e aí eu peço essa ajuda também para o joinvilense, que nós estamos agora, Natal e Ano Novo. O normal é nós fazermos festas, né? Nós não fizemos um decreto proibindo, mas aqui vem muito o bom senso, porque, gente, se nós não fizermos o distanciamento social, usarmos máscara, a chance da gente ter em janeiro um aumento alto da pandemia e aí nós termos os hospitais ultrapassados a sua capacidade, isso pode gerar um grande problema e aí fazer com que a gente venha ter que tomar decisões mais drásticas. Então eu peço para que a gente mantenha a economia funcionando, o bom senso e a educação da população para justamente não causar esse problema da pandemia. Prefeito, o senhor já se referiu à questão da saúde, explicou inclusive por que manteve o secretário que atualmente faz parte do governo Udo. Outras decisões, por exemplo, foi divulgado o aumento da taxa de coleta de lixo, também nós ficamos sabendo do aumento da taxa da água, esgoto, certamente haverá uma definição a respeito do transporte coletivo. Nessas situações, vocês ainda não estão participando? Não. Isso é uma decisão da gestão atual. O atual governo, né, isso já estava encaminhado pelo atual governo, a gente não consegue fazer, né, a mudança. Né, realmente a partir de janeiro mesmo que a gente tem autoridade e responsabilidade de conduzir os prazos, né? Agora, uma outra situação que o senhor vai ter que lidar é com a questão da Câmara de Vereadores, né? O Partido Novo elegeu 3 vereadores. Como é que tem sido isso? Porque certamente é muito importante para a sua gestão que haja um apoio significativo por parte dos vereadores às suas decisões. Como é que tem sido essa relação prefeito eleito com o pessoal que vai integrar a Câmara de Vereadores no ano que vem? Muito boa. O que eu quero, né, e foi dessa forma que eu comecei o trabalho. Eu conversei com todos os vereadores, independentemente de partido. De forma individual, eu fiz uma conversa online, eu estava de Covid, então eu fiz via Zoom, né? E me apresentando, eles se apresentando, colocando suas ideias, seus projetos para Joinville. Isso foi fundamental, todo mundo se conhecer. E isso é importante, você manter os poderes independentes, né? A Câmara de Vereadores é independente da Prefeitura e eu costumo usar o exemplo de a gente tentar andar em retas paralelas, porque se a gente faz em retas paralelas, a gente chega no mesmo objetivo, que é melhorar a cidade, mas mantendo o distanciamento importante dos poderes, né? Que é a independência. Então, eu não tenho, né, fazendo intervenção em relação ao processo natural da condução da presidência da Câmara, eu estou respeitando a decisão e o que eu busco é governabilidade. E o que é governabilidade? É justamente diálogo com todos os vereadores para que a gente possa fazer com que Joinville venha a ganhar com os projetos que a gente colocar na Câmara e sejam votados para que o joinvilense possa ter as mudanças que tanto deseja. Um dos problemas que o senhor herdou ao assumir a prefeitura em janeiro é a questão do IPREVILE, né? Aquele período, a gestão Udo, por alguns meses, deixou de pagar o IPREVILE e essa conta vai ficar para o seu governo. Vocês já fizeram levantamentos do quanto isso vai prejudicar a capacidade de investimento na prefeitura, pelo menos no primeiro ano, se é que isso vai acontecer? Olha, nós estamos realmente fazendo esses estudos. É muito importante nós estudarmos a possibilidade de uma reforma da Previdência, né, justamente para fazer a adequação do município à reforma da Previdência Federal, que isso é uma exigência até do governo federal para com os municípios. Então, isso, invariavelmente, essa discussão é obrigatória acontecer. Se isso acontecer, a gente consegue praticamente eliminar o problema do déficit atuarial que vai se ter daqui a alguns anos, se a gente não fizer nada agora. Então, essa discussão ela é fundamental e será prioritária no início do governo. Eu lembro que durante a campanha eleitoral, o servidor público ficou muito preocupado, né, com a possibilidade do Adriano Silva ser eleito prefeito, né, porque havia uma preocupação que vai
privatizar tudo, vai mudar tudo em Joinville. Como é que tem sido essa relação com o servidor? O pessoal já procurou o senhor? Como é que tem sido essa relação com as categorias aí? Foi criado um terrorismo desnecessário, né, na campanha em relação aos servidores. Nós valorizamos muito o servidor. Tanto é verdade que o processo seletivo é extremamente técnico, né? A grande maioria, uma boa parte dos meus secretários são servidores. E uma boa parte ali eu nunca tinha ouvido falar deles, né? Então, eles vieram por competência técnica e foram lá e se inscreveram e participaram. E isso é a valorização do próprio servidor, é começar a você botar líderes na prefeitura que entendam sobre a atividade e que vai valorizar o servidor abaixo, né? E nós não somos contra o concurso público, como falaram, nós também não vamos tirar qualquer benefício do servidor, por exemplo, que trabalha dentro do Hospital São José, que tanto falaram, né? Vai botar organização social e vai acabar com... Não, muito pelo contrário. O servidor não perde absolutamente nada, ele continua trabalhando no São José com todos os seus direitos garantidos, né? Só que o Hospital São José passa a ter uma eficiência na gestão, passa a ter uma velocidade nas compras, no modelo, no meio ambiente. Então, o servidor passa a ter um hospital muito mais preparado para ele executar o trabalho dele. Então, realmente, né, na campanha foi criado todo um terrorismo que é justamente o contrário que nós estamos fazendo. E aquela história, eu vou falar um pouquinho das maldades agora, tá? Porque eu acho que é bacana a gente falar sobre isso. Aquela história que mas o prefeito eleito Adriano Silva, ele é das elites, ele nem conhece os bairros, né? Como é que o senhor lida com esse tipo de maldade que foi muito comentado? Claro que a gente sabe que isso tem uma conotação eleitoral também, né? Mas como é que o senhor lida com isso? Eu tenho certeza que eu conheço muito mais os bairros que muitos políticos que estavam falando isso, porque há 17 anos eu sou bombeiro voluntário. Há 17 anos eu trabalho de forma voluntária nas ambulâncias do bombeiro. Eu sou da época que não existia nem o SAMU. Então, quando a gente começou o trabalho no bombeiro, a gente atendia não só os acidentes nas ruas, mas as emergências médicas dentro da casa das pessoas. Então, eu conheço os bairros e conheço uma realidade, né, diferente da minha, mas a grande realidade da maioria dos joinvilenses. E eu conheci através do bombeiro. Então, eu me sinto muito confortável, né, e dizer assim, eu conheço Joinville, né, de uma forma diferente através do bombeiro, mas eu conheço. Prefeito, o senhor tem experiência administrativa porque administrou uma empresa gigante de Santa Catarina e respeitada em todo o Brasil. Agora, como é que tem sido essa coisa de sair da iniciativa privada, onde as decisões, eu imagino, são muito mais práticas e fáceis de resolver, agora para partir para a coisa pública, que tem uma série de regrinhas aí que são extremamente complexas. Claro que o senhor se preparou, mas como é que tem sido esse contato com a coisa pública? Eu fiz uma escola, que é a Escola Renova BR, que é a primeira escola que forma cidadãos comuns para serem políticos. Então, isso foi fundamental porque toda a minha experiência em ser gestor de empresa, administrador de empresa, isso é muito bom, porque em algumas secretarias eu vou usar essa experiência. Outras, eu vou ter que usar a habilidade da gestão pública, né, que é uma gestão política, de discussão, né, de conhecimento muito das regras e leis. E isso essa escola me preparou. Então, a princípio, no governo de transição está sendo muito tranquilo, né? Não estou me deparando com novidades que eu não esperava, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ele era empresário, chegou lá e se assustou com o cenário que viu. Não, eu estava totalmente preparado para que, né, o que está acontecendo e da forma como a gente pretende conduzir o governo. Prefeito, o Natal e o Ano Novo, vai dar tempo para uma semaninha de folga antes de começar a trabalhar? Como é que foi o planejamento aí nesses dias agora? Não, eu me planejei justamente para que hoje, né, eu saia oficialmente ali do governo de transição, o time vai continuar, os secretários estão definidos, eles têm autonomia para montar os seus times também, né? Então eu vou descansar aí 5, 6 dias para no dia 1º assumir a prefeitura e aí a gente fazer, até porque eu não tive qualquer descanso, né? São 3 meses aí de campanha todos os finais de semana, então eu preciso descansar para estar extremamente energizado ali a partir do dia 4 mesmo, que na segunda-feira começa aí, vai embora. Aí não tem mais férias. Prefeito, quero agradecer muito a gentileza da sua presença aqui. Essa é a última semana do programa, então estou muito feliz que o senhor tenha visitado a gente aqui. Desejo, claro, né, como eu acho que todos os joinvilenses, até o pessoal que não votou no Adriano, deseja muito sucesso na sua gestão à frente da Prefeitura de Joinville e que o novo realmente consiga demonstrar que é novo e que consegue apresentar resultados melhores do que a média nacional. É isso que todos nós torcemos. Obrigado mesmo pela sua presença aí. Feliz Natal, boas festas para os familiares e a equipe aí de transição do partido.
Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a confiança de todos aqueles que votaram no nosso projeto e dizer que estamos trabalhando para todos os joinvilenses agora. O nosso objetivo é resgatar o orgulho do joinvilense por Joinville o quanto antes, né? E dizer assim, olha gente, um Feliz Natal, boas festas, mas com responsabilidade. Vamos fazer com responsabilidade, afinal a pandemia ainda está aí e é existente. Então, vamos estar em família, mas com máscara, distanciamento social e evitar aglomerações. Muito bem, conversamos aqui com o prefeito eleito de Joinville, Adriano Silva.